Bom dia a todos, sejam todos extremamente bem-vindos a este canal que sempre tende a receber todos vocês com imenso carinho. Começamos aí uma semana pelo menos aqui em Portugal, com sol, com vida, com amor. Assim nós esperamos, não é verdade? Que assim seja para todos vocês. Eu sou a Filomena Carreira do Sem Fronteiras, este canal que não mede esforços, não mede fronteiras para chegar a todos vocês. Um beijo grande a todos, muito amor, muita paz e vamos que vamos, porque apesar de eu desejar paz a todos vocês, as ameaças continuam no ar. Pude ver uma matéria que não é nova, é uma matéria de maio, já passou muito tempo. Mas fica a pergunta, será que o assunto foi resolvido? Espero eu que sim. Achei interessante puxar este assunto à baila. Trata-se de uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele. Já pude escrever na coluna dele, Jorge Eurico. Acredito que todos vocês conheçam, pelo menos os angolanos, né? Uma grande figura do nosso jornalismo angolano. Hoje não se encontra mais em Angola, também não vou dizer onde ele está, até mediante o assunto que eu vou ler aqui. Óbvio que eu sei onde ele está, mas por segurança, não é? Nós, quando queremos bem aos nossos, nós protegemos, não é verdade? Então, Jorge Eurico não está, obviamente, em Angola, está num país civilizado, mas tem parentes em Angola. E aí, ele tinha, eu não sei se ele ainda continua com o Kwanza, desculpem, a tosse continua, e na época do Kwanza, ele me convidou para eu fazer parte desse grupo de pessoas que escreviam nas colunas do Kwanza. Eu fui uma delas. Hoje não estou mais no Kwanza, mas hoje ele tem preces para a liberdade, ou pelo menos esta é uma das áreas onde ele escreve, preces para a liberdade. Bonito. E ele escreveu no Preces para a Liberdade, opinião, Preces para a Liberdade. E ele escreveu no Preces para a Liberdade, no fundo foi uma denúncia, né? E isto aqui acabou gerando algo problemático na vida de Jorge Eurico. E aí a Laura Macedo, que é uma pessoa também muito conhecida e conceituada no nosso território, acabou dedicando, né, uma certa solidariedade ao Jorge Eurico diante dessa intimidação que o mesmo sofreu. Ele não, os familiares dele sofreram em território angolano. Portanto, aquelas coisas que nós não queremos mais ver, que nós não desejamos para ninguém, diante daquilo que nós não queremos também falar, não é? Que nós não consideramos mais normal no atual momento do mundo, que nós queremos considerar um mundo civilizado. Mas aí fica a pergunta, civilizado em que, minha gente? Eu sei que estamos eu até me perco, 2023. Eu sei que também é o continente africano, mas civilizado em que? Vamos à notícia. Denúncia pública sobre ameaça aos meus familiares em Angola. Sirvo-me da presente para dar, enquanto cidadão angolano, no pleno direito dos meus civis e políticos, público testemunho do facto de parentes meus, aí entre parentes mãe e irmão, terem sido recentemente ameaçados por causa dos meus escritos na coluna Preces para a Liberdade. O primeiro alvo da covarde ameaça foi a minha mãe. Aconteceu no discurso do culto que teve lugar ontem, domingo, dia 14,
portanto, de maio, na igreja em Luanda. Igreja! Imagina se não fosse numa igreja. O pastor cedeu espaço a certa altura no púlpito. Imagina, no púlpito. Sabe o que é o púlpito? Aquela, eu chamo de plataformazinha lá onde o pastor vai, onde o pastor está lá pregando. Pois é. Por isso que eu não gosto de padre, nem de madre. Então, a certa altura, um irmão, aqueles que estão lá rezando, orando, pois é, até então desconhecido pela comunidade, para falar do jornalista Jorge Eurico. Portanto, ele pede licença para subir no púlpito, porque ele queria falar de Jorge Eurico, que passa a vida a falar mal do presidente da República e dos seus feitos. Sem se dirigir diretamente à minha mãe, portanto, ele não teve a coragem, ele não teve, eu quero ser elegante, gente, não teve bolas. Sem se dirigir diretamente à minha mãe, o referido irmão falou sobre mim durante um período de quase 20 minutos, alegando, por outras palavras, que sou adepto da política do bota abaixo e sabotador dos grandes esforços que o presidente da República tem feito para o desenvolvimento do país e bem-estar dos angolanos. Ave Maria, minha Nossa Senhora, Santo Cristo amado. O presidente da República tem feito para... Será que este cara foi comprado? Será que este irmão... Meu irmão não é, é vosso. Não, meu irmão não é. O presidente da República tem feito tantos feitos ao ponto de deixar este irmão, que deve ter tomado uma uva antes de ir para a igreja, embebedado, nem sei se o termo certo é este, a este ponto de falar estas bobagens? Aff, Maria. Bom, o segundo alvo da poltrona, da ameaça, foi um dos meus irmãos, a quem 2 supostos agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, o SIC, mostraram a minha foto para confirmar se éramos irmãos ou não. Acabei de receber o telefonema do meu irmão, há instantes, de Luanda, a dar-me conta do ocorrido e da preocupação que tomou de assalto a minha mãe, o que é natural, não é? Você está numa igreja, você vai lá para relaxar, para ouvir aqueles cânticos, para ouvir o pastor. Quer dizer, se põe na posição da mãe dele e dos irmãos. Entram na igreja, eu já entrei algumas vezes, em algumas dessas igrejas. Você vai lá para relaxar, para ver aqueles cânticos, para ver o pastor falar, orar. De repente, o pastor deve ter levado assim uma coagida. Ó, fica aí no seu canto, nós vamos falar. Devia ter gente do SIC lá dentro, que deve ter dado também uma coagida no pastor. Ou então o pastor é da mesma linhagem. Ou foi coagido. Aí está lá o cara, o irmão, que é óbvio, camarada. Eu vou falar e você fica quieto. Mais de 20 minutos. Vocês sabem o que é 20 minutos dentro de uma igreja de tempo perdido em relação às pessoas da congregação? Não sei se esse é o termo usado numa igreja. 20 minutos perdidos sem fazer a sua missão no pastor. Porque um irmão, um camarada que gosta de João Lourenço, está ali falando blá, 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 falando mal do Jorge Eurico. Na igreja é o lugar certo. Mas, óbvio, aproveitou. Se é que não soltou uma graninha, uma bufunfa, um cascalho. O SIC não está por trás? Não? Aí ele fala que recebeu o telefonema do irmão e a mãe ficou, obviamente, muito assustada. Gostaria de dizer publicamente que o único responsável pelas ideias que verto em papel e partilho com o público são minhas. Portanto, ele deixa claro, não tem nada a ver com a família. É a mesma coisa daquilo que eu faço. Tudo que eu falo, sou eu, Filomena Carreira.
Minha família não tem nada a ver com isso. As pessoas não devem confundir alhos com bugalhos. Isso é covardia, gente. Totalmente um ato de covardia. As ideias são minhas e de mais ninguém. Não são da minha mãe ou dos meus irmãos. Por isso sou eu quem deve assumir o ônus do que penso e escrevo, e não os parentes. O passivo é meu e não de mais ninguém. Distante, quero apelar à sociedade em geral, que se porventura no girar da roda e do tempo, destes dias de triste memória histórica e política do país, ocorrer alguma coisa contra um dos meus parentes que se encontram em território angolano, a responsabilidade deverá ser imputada ao presidente da República, General João Manuel Gonçalves Lourenço. Com certeza, concordo plenamente. E pode estar certo e seguro de que se fizerem mal a um dos meus familiares, tudo farei até o último suspiro neste mundo para o levar à barra do tribunal, pois acredito que a caneta ainda tenha mais força que a espada. Afinal, o presidente da República, o João Lourenço, porque eu não me dou o trabalho de botar o general e papapá, é muito blá 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 para uma pessoa incompetente que só sabe fazer o mal às pessoas e, portanto, não merece tanto blá 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 no nome dele. É o Jojo ou, no máximo, o João Lourenço. Realmente, ele só sabe pela espada, ele só sabe pela ameaça, ele só sabe fazer o mal. Não é? Ele não sabe vencer as pessoas pela inteligência, ele e toda a turma dele, do governo de Angola. Ele não vence as pessoas pelo bem, ele não vence as pessoas pela competência, ele não vence as pessoas por aquilo que nem foi eleito para tal cargo, mas que está no cargo. Ele praticamente comprou o cargo. Ele não vence as pessoas pela sua competência. E nós, desde influenciadores, pessoas que exerceram profissões em Angola e que, de longa data, somos e fomos ameaçados dentro do território angolano, sabemos e temos consciência do peso desta brincadeira que Jorge Eurico passou ou ainda poderá estar passando. Já teve muitos vídeos onde eu falei sobre ameaças do que eu vivi. E acreditem, até na própria coluna, daí a ter falado, da coluna de Jorge Eurico, onde eu escrevi, eu pude contar histórias da minha vida, na própria coluna do Kwanza, sobre acontecimentos da minha vida. Ameaças que eu passei em Angola. Uma delas foi com o ex-ministro Albino Malungo. Portanto, é triste termos no nosso histórico de vida estes relatos, mas que passam a ser história na nossa vida, passam a ser um grande aprendizado na nossa vida, passam a ser um grande amadurecimento na nossa vida, quase que um crescimento forçado, mas com muita estrada, com muita bagagem, para podermos a cada dia, como engolir um leão, saber como lidar com estas pessoas, saber como atravessar esta grande estrada que é Angola e lidar com este tipo de pessoas, com esta ameaça constante que é quando se trata do território angolano. Porque não é fácil estar em Angola, viver em Angola, ou quando se vai para Angola, saber que ao pisar aquele território tão minado, ao lidar com cada sorriso, onde ouvimos obrigadinho, coragem, minha irmã, tenha fé, num sorriso maroto, malandro, tem sempre atrás de cada palavra um ato, muitas vezes, de preocupação. Não é fácil, acreditem. Estas pessoas do meio político, mesmo sorrindo, são capazes de nos trair num ato de 5 minutos.
Não sabemos com quem lidamos, mas temos que saber sorrir para eles, cientes de que temos que ter a mesma coragem, se não mais, de que por trás de um sorriso tem uma espada que podem estar nos apontando. E assim sendo, temos que ter a coragem de saber lidar com esta turma de igual para igual. Jorge Eurico, eu só posso te dizer, tu és um cara extremamente corajoso. E tenha certeza que soubeste lidar com esta situação muito bem. Os teus parentes devem estar, com certeza, muito bem. Estejas tu onde estiveres, porque eu sei onde tu estás. Soubeste lidar, sabes lidar e saberás lidar. Pude olhar a tua página e ver o cuidado da tua página. E dentro da expert, ou daquilo que eu vejo como um cara expert que tu és, sabes dar nó em pingo d'água naqueles que se acham espertos, mas que de espertos não têm nada. Lidar com Angola, lidar com os políticos angolanos, nos obriga a cada dia termos que comer não um leão, mas quase que o zoológico inteiro, para podermos sobreviver a esta selva e alimentar e adestrar exatamente estes bichinhos. Sermos inteligentes para sobreviver, mas continuarmos a frequentar, afinal de contas, o nosso próprio país. É isso. Mas somos angolanos e amamos e somos os nacionalistas que eles não são. Um beijo grande a todos, até o próximo vídeo e eu amo vocês. Beijo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.